cada momento em que a necessidade como mãe se torna avassaladora, minha mente se volta para a lembrança das mulheres notáveis que moldaram meu ser e que já não estão mais aqui para nos fornecer colo e afago. Minha própria mãe e minha querida avó. Essas almas excepcionais depositaram sementes de sabedoria profundamente enraizadas em minha alma, forjando a pessoa que tenho orgulho de ser hoje. Mulher, viúva e mãe dedicada a 3 filhos extraordinários, e mesmo diante da viuvez, irradio confiança e força inabalável. Afinal, hoje sou quem está moldando, fornecendo colo e afago, além de plantar sementes que um dia se enraizarão em suas almas. Um dia, entre os muitos dias que a vida nos reserva, retornei ao lar e me deparei com um insolente segundo aviso, uma mera peça de papel, porém carregada de ameaças, a respeito da conta de gás que havia sido negligenciada, mas de maneira alguma por apenas descaso, pois já me dizia meu eterno pai: o bom pagador é aquele que tem dinheiro no bolso. Como se não bastasse, a adversidade parecia rir de minha situação ao me informar sobre um corte no fornecimento de gás. E para completar o turbilhão de emoções que se instaurou, encontrei meus 3 filhos à beira do desespero, como lutadores abatidos em um ringue. O jovem Tommy, com seus 11 anos vivendo o começo da adolescência, trazia no topo de sua cabeça as marcas de um corte de cabelo desastroso cometido por um barbeiro desatento. Na escola, ele foi alvo das risadas cruéis dos colegas, que o apelidaram de carequinha, como um ato de crueldade infantil. No entanto, ao me revelar esse tormento, ele o fazia com a proteção das mãos, que tentavam ocultar as lágrimas que já começavam a se formar em seus olhos. Enquanto isso, Lisa, dona de um coração sensível e estudiosa, incansável da 2ª série, encontrava-se destroçada. Apesar de suas horas dedicadas ao estudo para o tão esperado teste final, o nervosismo traíra sua confiança e a levou a cometer erros em palavras que ela dominava. O peso da decepção sobre si mesma era visível em seus olhos marejados, espelhos de um esforço hercúleo que pareceu não atingir a grandeza que almejava. A jovem Jenny, no primeiro ano de suas aventuras escolares, enfrentava uma batalha própria. O incidente da risada nervosa que escapou durante uma leitura em sala de aula transformou-se em uma armadilha que a fez tropeçar nas palavras, levando consigo sua confiança. A face, outrora rosada e luminosa, agora queimava com um rubor envergonhado, enquanto seus olhos, que já começavam a se inundar, carregavam um misto de tristeza e indignação. Contemplei aqueles 3 rostinhos desanimados com uma ternura imensa, reconhecendo a grandeza dos problemas que, nos olhos deles, pareciam gigantes. Foi então que a imagem radiante de minha avó apareceu em minha mente. Aquela cena retornou como se estivesse vivenciando novamente aquele momento mágico. Um sorriso gentil que invadiu meus pensamentos e fez meu corpo inteiro se arrepiar. Confesso que não consegui conter a emoção que tomou conta de mim naquele momento. Fiz companhia para os 2, e lágrimas também preencheram meus olhos. Uma resposta natural ao turbilhão de sentimentos que experimentava. Meu coração incendiou. Com os olhos umedecidos, meus filhos não demoraram a perceber a mudança em minha expressão. Curiosos e surpresos, fixaram seus olhares em mim, buscando entender a razão por trás daquele súbito redemoinho de emoções. Foi então que, com um suspiro, decidi compartilhar um ensinamento que ecoava em minha mente através das palavras sábias de minha avó. Queridos, comecei com uma voz suave. Sabem que dia é hoje? É o que eu gosto de chamar de um dia em que deu tudo errado. E vocês sabem o que fazemos nesses dias? Um misto de curiosidade e incerteza pairava no ar enquanto esperavam minhas próximas palavras. Nós festejamos, declarei com um sorriso determinado. Vamos ao McDonald's para nossa primeira festa do dia em que deu tudo errado. O impacto de minha afirmação se espalhou por seus rostos, uma mistura de surpresa e interesse se manifestando em seus olhos brilhantes. E então, mergulhei no ensinamento que minha avó costumava compartilhar, as palavras dela ecoando em minha voz. Minha avó costumava dizer que os erros são nossos melhores professores,
Assim como uma pedra que se desgasta com o tempo acaba ricocheteando mais longe, nós também podemos aprender e crescer com nossas dificuldades, né? E assim começou uma tradição que transcenderia o tempo. As festas do dia em que deu tudo errado tornaram-se rituais de união, oportunidades para encontrar raios de luz, mesmo nas situações mais sombrias. Com o passar do tempo, cada dificuldade que enfrentávamos era transformada em um marco de aprendizado. Cada erro se tornava um degrau em nossa evolução. Enquanto compartilhávamos hambúrgueres e risadas naquelas celebrações inusitadas, eu esperava que as sementes da sabedoria passada de geração em geração tivessem encontrado solo fértil nos corações dos meus filhos. Desejava que essas lições, transmitidas pela força e experiência de pessoas que nos precederam, florescessem em suas vidas e eventualmente se espalhassem em seus próprios caminhos. E enquanto olhava para as 3 almas alegres diante de mim, eu sentia que estava, de fato, cultivando um legado de amor, resiliência e gratidão que ecoaria através do tempo. A vida da gente nem sempre é fácil, mas jamais deveremos deixar de agradecer e lembrar que dias ruins acontecem para que possamos valorizar dias bons em que temos nossa família ao nosso lado e embaixo de nossos olhos. Como dizem algumas mães, embaixo das asas, protegendo e dando força para ultrapassar dias assim. Com a conclusão de cada celebração, uma mensagem ecoava em nossos corações. Jamais nos esqueceríamos de nossas raízes, dos ensinamentos que moldaram nossa jornada. Pois muitas vezes escutamos e até mesmo pensamos sobre aquele tempo, aquele que éramos felizes e não sabíamos. Então esse dia está acontecendo nesse exato momento. Seu filho, seu marido, seus irmãos, avós, pais, tios, estão aqui no mesmo mundo que você ainda. Mas não consigo ir lá agora. Ligue, mande uma WhatsApp, um e-mail, um sinal de fumaça. Mas mande agora e afirme o quanto eles são importantes para você hoje. Agradeça o presente. Sim, o presente tem esse nome mesmo por ter eles como memórias e ensinamentos que serão repassados às próximas gerações. E quando a vida nos lembrar da efemeridade das coisas, lembremos dos entes queridos que partiram sem aviso. Suas memórias vivem em nós, transformando-se em um legado de amor, coragem e bondade continuada e transmitida. Assim, enquanto traçávamos nosso próprio caminho na trilha que as gerações passadas haviam aberto, a certeza se solidificava. Somos portadores da chama, a evidência viva de que almas nobres percorreram este vasto mundo. E enquanto a vida seguia, nós também seguiríamos, carregando conosco a luz daqueles que vieram antes e nos moldaram, sustentando a promessa de que, através de nós, essa luz continuaria a brilhar. A partir do momento em que você começar a agir como se a vida fosse uma bênção, ela se tornará uma. Não tenha receio ou medo de dizer a alguém especial que você o ama. Espero que tenha gostado de nossas histórias inspiradoras e cheias de emoção e lembranças boas. Agradecemos e pedimos para que se inscreva em nosso canal Jornada da Nossa e Sua Superação, e para que não perca as próximas que estão por vir, repleto de boas histórias de pessoas que, como nós, têm dificuldades, alegrias, tristezas, esperança e fé para acordar todos os dias, com bom ânimo e fazer jus ao que Deus nos deixou, a nossa vida e esse planeta maravilhoso e grandioso.